Saudações, é um prazer estar aqui hoje. Eu realmente agradeço a vossa presença aqui. Eu creio que devo introduzir-me. Meu nome é Ismael Rodrigues, em espanhol é Ismael. Eu nasci em Porto Rico, uma pequena ilha de Carabina. E quando eu tive 17 anos, eu vim para os Estados Unidos e entrei para as forças militares. Depois voltei a Porto Rico e depois entrei na polícia. E durante meus serviços policiais, eu encontrei-me com um amigo que falou-me sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, deixei as forças policiais e me tornei Adventista do Sétimo Dia. E eu treinei na Universidade Adventista de Porto Rico, depois fui para Loma Linda, a Universidade de Loma Linda, fiquei alguns anos naquela área e depois fui à Flórida e vivi lá até quando entrei na reforma 10 anos atrás e depois voltei a Porto Rico. Então, se quiserem umas férias bem fresquinhas, em algum momento me ligam depois. Não vou dar o número agora, mas depois podem pedir o meu número. Vamos entrar numa apresentação ao estudo de um assunto bem sensível, particularmente na Igreja do Sétimo Dia. É alguma coisa que não é muito falado e vai parecer que para muitos dos membros da igreja é algo que nunca existiu, mas é um movimento que está em todo o mundo. Quantos de vocês já ouviram de Vanuatu? Uma ilha no Oceano Pacífico. Já ouviu? É uma ilha bem pequena e muito pouco conhecida, talvez na área nordeste da Nova Guiné. Sabe, lá também tem Davidianos. O movimento Davidianos é um movimento que começou nos anos 1920. E eu vou-vos dar uma análise compreensiva da teologia do movimento davidiano. Inicialmente, vamos começar com algo bem fundamental, como o que é apostasia, e depois vamos entrar na teologia, a doutrina, as questões doutrinárias que identificam essa organização particular. Porque uma avaliação dessa organização particular, eu vou vos dizer 3 razões pelo menos. A primeira é porque que eu quero alcançar davidianos. Por quê? Porque há muitos daqueles que pertencem àquela organização e não sabem realmente o que a organização crê. E eu posso vos dizer isso do ponto de vista pessoal. Quando saí da Califórnia, a Flórida, eu me juntei a uma igreja no norte da Flórida, na cidade de Gainesville. Quando eu estava em Gainesville, há 3 anos, uma manhã, sábado de manhã, entrei na igreja e um dos diáconos ofereceu-me uma cassete. Não sei se vocês lembram cassetes. Sim. Não se vê muito hoje em dia, mas ele colocou no meu bolso e disse que eu quero que você ouça essas cassetes e depois me diz o que achas. Eu tive aquilo no carro por algumas semanas e depois decidi então colocar no rádio. Eu ouvi a cassete, era sobre os 144 mil. Então eu pedi o diácono que me deu esse material
E ele disse que podia me colocar em contato com a pessoa que gravou. E eu fui para lá e essa pessoa me disse que o material dentro da cassete é um produto de estudos da Bíblia e Espírito de Profecia. E se você quiser estudar, nós fizemos toda a semana, dizia-me ele. E como eu sou muito curioso, é parte da minha natureza, então eu fui para esses estudos. O que eles têm que é diferente do que eu tenho aprendido na igreja até agora? Então eu fui para lá e no princípio eu comecei a fazer a pergunta: isso faz parte da igreja? E a pergunta sempre foi: sim, isso faz parte da igreja. Nós somos membros adventistas do sétimo dia. E mais tarde eu descobri que até aquele indivíduo que fazia as apresentações nunca se batizou como adventista do sétimo dia, mas ela dizia que era adventista do sétimo dia. Então, e ele ia para várias igrejas naquela área e ele devia, portanto, apresentar-se como adventista do sétimo dia, que na realidade ele não era, e muitos dos indivíduos que participavam das reuniões, eu inclusive, caímos na cilada. Por quê? Porque eles não te dizem os detalhes intrínsecos da doutrina darwiniana. Então, eu queria ir mais a fundo, particularmente porque eles disseram-me que este é um movimento, uma organização que está a trabalhar a favor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diziam eles, nós estamos querendo ajudar a igreja a pregar a terceira mensagem angélica. Nós estamos a preparar a igreja para o alto clamor. Então, eu queria o que está acontecendo, eu queria ver o que está acontecendo lá. E depois me disseram que eles tinham uma instituição na Nova York, e eu fui para aquela instituição, e depois dali eu colei, fiquei ali desde 92 até 96. Enquanto eu estive lá, depois de me treinarem, eu treinei um dos obreiros e um dos professores naquele instituto. E em 96, eu me tornei o diretor ministerial dessa associação. Eles chamam de Conferência Geral, a Associação da Conferência Geral da Igreja Adventista dos Davidianos. Então, e com essa função, eu tive a oportunidade de me encontrar com vários ministros davidianos, não só nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo. E eu tive a oportunidade de ir à Inglaterra, Holanda e outros lugares onde tinham ministros que iam nas igrejas do sétimo dia com o único propósito de pescar membros. E a única razão pela qual devemos olhar para esta mensagem em particular é que assim que eles convencem alguém e eles ficam interessados e depois arrancam fora da igreja, não fisicamente, mas espiritualmente, então eles usam esses indivíduos para também trazer outros membros. E quando saem, número um, não contribuem, não retornam os dízimos e ofertas na igreja e também não contribuem com a obra que a igreja faz, como evangelismo de saúde, não participam em nenhum projeto daqueles. E o Senhor conhece meu coração e Ele sabia que eu era honesto.
eu continuei, portanto, contribuindo na igreja, mesmo que os davidianos não atendem a igreja durante a semana, apenas no sábado de manhã até a escola sabatina. Assim que a escola sabatina termina, eles saem da igreja, porque durante a escola sabatina eles têm a oportunidade de comentar, interagir e introduzir as suas ideias dentro ou seja, entre os membros da igreja. Então, nós vamos falar esta mensagem para a segunda razão é que o autor, o fundador dos davidianos, ele diz que é inspirado e ele se diz, não apenas inspirado, mas ele também diz que ele era enviado por Deus para trazer materiais inspirados para a igreja. Eu quero vos mostrar alguma coisa. Vejam este livro. É um dos livros que foi escrito pelo A Vara do Pastor. O título é a série da Vara do Pastor. Existem outros livros, eu não quis trazer todos porque são pesados. Um outro livro é chamado Código Simbólico, série de Códigos Simbólico. E neste livro ele diz que é o único indivíduo escolhido por Deus que podia interpretar as profecias, particularmente as últimas profecias. Eu tinha alguma coisa para vos apresentar e esse equipamento não está funcionando aqui, mas eu queria partilhar a terceira razão porque é que precisamos saber sobre essa organização particular, a organização dos davidianos. A terceira razão é a seguinte: davidianos identificam-se como adventistas do sétimo dia. Eu acho que já é tempo para nós esclarecer as coisas, porque se eles vêm na igreja como adventistas do sétimo dia e o povo não reconhecem-os, não sabem como identificá-los, então é muito fácil para os membros da igreja estarem confusos e é muito fácil pescá-los e trazê-los no seu aprisco. Então, nós vamos... Eu queria mostrar-vos... Esse é o seu cartão de identificação. Para vocês participarem no comitê de decisão dentro dos davidianos, vocês devem ter um cartão de membro. E a razão pela qual eu vos mostro esse cartão foi porque muitas vezes que eu faço esta apresentação, quando há algum davidiano entre nós, a primeira coisa que dizem eles dizem não, nunca foram membros da organização davidianos. Ou seja, eles dizem que eu não conheço os factos e não entendo o material que eu estou falando. Não apenas isso, eu fui membro do conselho quando me tornei o diretor ministerial. Então, eu sabia as coisas mais profundas dentro da organização, em particular na instituição onde era membro, em Nova York. E eu menciono particularmente esta porque há muitas outras organizações davidianas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e eles, portanto, assumem que são herdeiros o que o Victor Hatchef deixou depois
de morrer. Uma coisa que, como Adventista do Sétimo Dia, é saber, portanto, discernir as contrafações. Discernir e identificar as contrafações da verdade genuína. Você tem que ser ungido com o quê? Com o genuíno. Ou seja, deve se familiarizar com o genuíno. Por isso é que alguns membros da igreja não estudam como a Bíblia ensina. Então é muito fácil de alguém que diz ser adventista do sétimo dia pega uma Bíblia e o Espírito de profecia e usam, ou seja, usam mal esses materiais, isolam a Bíblia do Espírito de Profecia e então é muito fácil confundir a mente de alguns indivíduos. Desde o princípio, nós sabemos que há duas forças oponentes, dois grupos oponentes. Desde o princípio, o que aconteceu no Jardim do Éden? Satanás decepcionou, ou seja, enganou Eva e depois Adão e os seus descendentes. Alguns ficaram ao lado do Senhor, mas alguns ficaram ao contrário do lado do Senhor. E alguns deles eram chamados, como Gênesis 6 fala, filhos de Deus, e outros eram chamados, foram com quem? Com o dragão. Então, esses dois grupos estão presentes desde o princípio. O que é apostasia? Vamos falar sobre a apostasia durante estas 11 apresentações. O que é apostasia? Eu vou dizer o que o pastor Meia falou. Ele era um missionário no seminário em Michigan, onde eu participei. E ele era da Califórnia. Ele não falava muito espanhol, mas o espanhol que ele sabia usou com sabedoria. E quando ele ficava sem palavras, ele podia ilustrar. Então ele chegou a esta palavra apostasia. E ele disse: eu vou ilustrar o que é a apostasia. E ele dizia que a apostasia é quando você está marchando como soldado e de repente viras ao outro lado, o oposto. Isso é apostasia. Desde a criação, o universo desfrutou de milênios de paz e harmonia, até que misteriosamente se verificou uma rebelião no coração de um anjo dotado de faculdades extraordinárias. Vocês lembram do nome? O nome era Lúcifer. No livro Nossa Alta Vocação, Ellen White fala o seguinte: a obra de apostasia começa em alguma secreta rebelião onde, no coração, contra... E essa rebelião é contra quê? Com as reivindicações da lei de Deus. Desejos profanos, ambições ilícitas são nutridas e satisfeitas, e a incredulidade e as trevas separam de Deus a alma. Eu gostava de pegar uma lição desta palavra rebelião, porque foi a rebelião que causou as expulsação de Satanás do céu. Então, eu gostava de perguntar-vos: o Senhor está voltando, sim ou não? Ele virá para o seu povo, sim ou não? Ele virá para um povo especial, sim ou não? Claro que sim. Ele vem para pessoas rebeldes. O que vocês acham se Deus permitisse algum rebelde para voltar ao céu outra vez? Se Jesus levasse um rebelde de volta ao céu, o que deveria acontecer? Ou quem seria o primeiro a protestar? A primeira pessoa seria Satanás. Porque tu levarias alguém no céu que se rebelou contra a tua lei quando você me expulsou, justamente porque eu estava quebrando a sua lei. Então, conseguem ver a importância de reconhecer e aprender onde é que a apostasia começa, para que fiquemos
tanto distante disso. Eu tenho certeza que todos vocês querem ir no céu. Eu também quero ir no céu. Há 50 anos eu estou neste movimento, nesta igreja, parte da igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu estou a vos dizer, eu estou cansado e doente deste planeta Terra. Eu quero ir para casa. Eu quero me encontrar com meu Jesus e ser capaz de olhar, estar com Ele face a face. Então, de que a apostasia começa no coração ou na mente. Então, na realidade, Deus e Lúcifer estão lutando para qual parte do corpo? A sua mente. Isaías 14 diz, em verso 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alma, como foste lançado por terra, do que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante a quem? Como ao Altíssimo. E o que Satanás disse a Eva quando se encontraram naquele lugar particular no Jardim do Éden? Por que não comes a fruta? A única razão que Deus não quer que você coma fruta é porque Ele não quer que sejas como Deus. Não é isso que Ele queria ser no céu? E essa ideia continua a permear a sua mente ao longo dos anos. Ele foi ou seja, estiveste no Éden, jardim de Deus, cobriste toda a pedra preciosa, cornália, o tropázio, o onix, a crisolita, o belo jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pifaros no dia em que foste criado foram preparados. Então, Ezequiel 28, versos 13. No céu tinha um ambiente que deveria conduzir a esse querubim, a esse indivíduo para pecar? Não. Não tinha. Tudo era perfeito nos céus. Mas, a despeito do facto de que ele era perfeito, ele pecou. Eu gostava, antes de continuar falando sobre este assunto, eu gostaria de o convidá-los para ajoelhar comigo, se possível, para que podemos pedir a presença do Senhor para continuar nos ajudando. Pai querido que estás no céu, obrigado por ser tão bom conosco. Obrigado pela oportunidade de olhar nesta informação, estudar sobre esta informação. Queremos ser leais e fiéis, queremos ir ao céu. E Pai, nós queremos estar preparados para a volta de Jesus. E queremos aprender a verdade sobre a apostasia e a verdade em relação à verdade que é nos trazida pela Bíblia. Queremos que o seu Santo Espírito tome o controle destas apresentações, que o seu Santo Espírito será manifestado através dos nossos lábios, nossas bocas, para que possamos compreender a ideia apresentada como o Senhor quer que a gente compreenda desde o princípio, para que cada um de nós possamos nos preparar para a sua breve volta, para que quando aquele dia, quando o Senhor voltar, nossos nomes ainda estarão no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.
da perfeição para a rebelião. Não havia nenhuma indicação e não havia nada no céu que podia dar a ideia de que este querubim podia parar onde ele está hoje. E tem outra lição aqui para nós. Sabem, Lúcifer pecou a despeito do facto de que ele estava num ambiente perfeito. Como é que é o ambiente hoje? Não é perfeito. Definitivamente não perfeito. Então, nós podemos então hoje, mais do que qualquer outro tempo, ter a certeza de que continuamos numa íntima relação com Jesus. Será que é tempo de largar a mão de Jesus? Não. Será que é tempo de parar de fixar os olhos a Jesus? Não. É tempo de focar os nossos olhos para Jesus, de ter a certeza de que nós estamos sendo guardados pelo Espírito Santo. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou no meio das pedras afogadas. Ezequiel 28:16. Esse é o resultado quando a gente entra em rebelião. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden? Não foram expulsos? Foram expulsos do jardim do Éden. Então, e algum anjo veio e preveniu-os para não voltarem lá no jardim do Éden. Então, se olharmos para Apocalipse capítulo 12, versos 7, então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Ele queria alagar o céu? Não queria, mas finalmente teve que ser expulso. Mas não prevaleceram, verso 8, nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra. Onde? Na terra. Podiam ter mandá-lo num outro sítio, porque é o planeta Terra. Mas ele foi expulso para a terra. E ele veio para cá com os seus anjos e foram precipitados com ele. A grande apostasia começou no coração de Satanás e começou no céu. O promotor foi a pessoa com muito poder, Lúcifer. Ele gostava tanto do seu poder lá, da quarta posição de poder lá no céu. Manuscrito 68, no 105, diz que quando Satanás se rebelou, houve guerra no céu e ele, com todos os seus simpatizantes, foram expulsos. Ele tinha ocupado um alto cargo no céu, possuindo um trono radiante de luz. Isso me impactou muito. Trono radiante de luz. Então, não é que ele não tinha um trono. Então, qual era o problema? Então, o problema era que o trono de Deus talvez era maior e mais brilhante, e ele queria ocupar aquele lugar. Será que foi por causa disso? Não. É porque ele queria ter o poder que Deus tinha. É o poder que ele queria ser como Deus, quer ter o controle. Nós vemos isso hoje. É triste dizer, mas mesmo no círculo da igreja, nós testemunhamos comportamentos do gênero. Mas, na verdade, é que nós somos todos irmãos aqui. Não importa o que você é,
seja se você for pastor ou obreiro ou o presidente, secretário, não faz nenhuma diferença perante Deus, nós somos todos iguais. Somos todos iguais. O planeta foi invadido por um número extraordinário de anjos rebeldes que escolheram voluntariamente acreditar no grande apóstata e por isso foram expulsos do céu. Quantas vezes Satanás foi expulso do céu? Eu gostaria de ler o livro de Apocalipse e mostrar-vos o que aconteceu quando tu não aprendes a tua lição. E isso foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele não aprendeu a lição. No capítulo 12, diz no verso 3, viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas? Anjos. Terça parte. Ele pegou-os com as mãos e esforçou de largar o céu? Não. Eles foram de forma voluntária? Sim. Voluntariamente os seguiram. Então, depois eu gostava de ler agora o verso 9. O que diz e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e seus anjos foram precipitados com ele. Ok? O verso 8 diz, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Este anjo, Lúcifer, foi expulso com quantos anjos? A terça parte. Era muitos anjos nos céus? Então quer dizer que há muitos demônios aqui na terra? Há muitos demônios. Há muitos demônios aqui na terra. A coisa importante que eu queria mostrar-vos aqui é que no verso 8, quando fala de Miguel e seus anjos lutando com o dragão, e o dragão não prevaleceram e nem se achou mais lugar no céu, se nós nos lembrarmos, depois dele ser expulso a primeira vez, encontramos no livro de Jó que ele ainda era admitido no céu, ou não foi? E os filhos de Deus vieram e o Senhor disse a Lúcifer, de onde vens? E ele disse que do planeta Terra. E ele estava clamando que era, ou seja, reclamando que era, ou seja, representante da terra. E quando Cristo foi crucificado, mais uma vez, Satanás foi expulso do céu, de certa forma, porque desde aquela altura ele não mais era admitido a entrar no céu. E aquilo era bom para os anjos no céu, mas é mau para nós, porque agora, nesse planeta, ele está 24 sobre 24. E como não tem nada para fazer, não gosta de assistir televisão, nenhum dos divertimentos que os homens oferecem nesta terra, qual é o seu divertimento? Tentar. Tentar e tentar. E ele vai tentar pessoas não convertidas? Não. Não, ele, onde é que ele vai? Onde é que o seu trabalho é centralizado? Em qualquer igreja? Não, não é em qualquer igreja. É na igreja de Deus. Escolhida, a igreja escolhida, remanescente de Deus. Acertou nesse ponto.
Então, desde então, o planeta Terra esteve em constante luta sobre dois poderes oponentes, portanto, procurando a lealdade de criaturas criadas por Deus para reabitar nesta Terra. O Novo Testamento nos fala alguma coisa sobre 7 fases históricas da Igreja. E eu gostava de apontar esse ponto. Teve apostasia no céu e Lúcifer foi expulso, sim ou não? Teve apostasia no Jardim do Éden e Adão e Eva foram expulsos. Então, nós temos a Igreja durante o Antigo Testamento e depois, então, de 4.000 anos depois da criação, Jesus vem pessoalmente para esta terra. E eu não queria entrar em todos os detalhes do que aconteceu quando Jesus esteve cá, mas ele não estabeleceu a igreja cristã. O que aconteceu à igreja judaica? A vossa casa está deixada desolada. O reino foi tirado de vocês e dado ao povo que estão dispostos a fazer boas obras. Então, nós temos a apostasia no céu, a apostasia no Jardim do Éden, e a igreja no Antigo Testamento apóstata, e Jesus começa a igreja cristã. Capítulo 12, 3 de Apocalipse, João menciona 7 igrejas que têm, portanto, a condição aponta a 7 períodos da igreja que a igreja cristã devia passar. Cada período de tempo contém uma mensagem especial ou missão, verdade pertinente para aquela geração. É importante que entendamos isso, porque quando vamos à 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, eles têm uma mensagem ou não? É uma mensagem específica para o tempo que vivem, sim ou não? Claro que sim. A igreja de Laodiceia, a igreja que é para dar a mensagem do julgamento ao mundo, a igreja que tem o último aviso para o mundo, o último apelo para os habitantes deste planeta, é o último segmento da igreja cristã, historicamente conhecida como a igreja remanescente. A 7ª igreja, que proclama o tempo de julgamento. Essa é chamada, no tempo presente, a igreja militante. Não é a igreja triunfante ainda, mas a igreja triunfante vai emergir de onde? Desta igreja militante. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Número 1, pregar o evangelho para todo mundo. Não é o que Jesus disse? Ida e pregar a mensagem para todo mundo? Proclamar as 3 mensagens angélicas. Por que as 3 mensagens angélicas? Porque é uma verdade, particularmente para o tempo em que vivemos, ou como a salvação chama de verdade presente. As 3 mensagens angélicas, a primeira diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Por quê? Por quê? Porque vindo a hora do seu juízo, porque a hora do julgamento chegou. Babilônia caiu, ficam longe do vinho, da confusão da Babilônia. E a terceira mensagem, o que é que diz? Evitem a marca da besta. E o que é que vai acontecer para aqueles que são negligentes na sua preparação e quem é em dúvida com a marca da besta? Não preciso vos dizer, né?
proclamam a perpetuidade da lei de Deus e a santidade, a justiça de Cristo. E a quarta é vindicar o caráter de Deus. Então, como é que nós vindicamos o caráter de Deus? O que é o caráter de Deus? É o que ele é. Se vocês lerem Êxodo 32, 33, 34, vos diz lá que ele é misericordioso, que ele é bondoso, que ele é paciente, que ele perdoa, é longânimo. Então, se esse é o caráter de Deus, e lá diz que, no Espírito de Profecia, diz que quando o povo de Deus reflete o caráter de Jesus perfeitamente, Jesus virá reclamá-los como seus. O que é que significa desenvolver o caráter de Jesus? Será que não é ser misericordioso, ser paciente, ser longânimo, ser bondoso, ser exatamente como quem? Como Jesus. E quando eu digo ser exatamente como Jesus, não quero dizer ser exatamente em natureza, mas exatamente como em caráter. Temos muitas vezes ouvido que a única coisa que vamos levar para o céu o quê? É o caráter. A sétima igreja de Laodiceia, a igreja remanescente, a última igreja, Apocalipse capítulo 12, fala desta igreja verdadeira. Fala de uma mulher, mas não qualquer mulher, porque a Bíblia fala de duas mulheres particular, uma em Apocalipse capítulo 12 e outra em Apocalipse 17. E há muita diferença entre as duas mulheres. Esta aqui de Apocalipse 12 está vestida do sol e a lua por baixo das suas pernas. Duas fases, duas eras. O Antigo e o Novo Testamento. A mulher, de acordo com Efésios e outros lugares na Bíblia, a mulher representa o quê? A igreja. Se é a igreja vestida, se é uma mulher vestida em branco, representa uma pura igreja. Se está vestida como aquela de Apocalipse 17, vestida de pérolas e outras cores e por fora, por cima de uma besta, declara, ou seja, prostituta pela Bíblia, então esse ia representar o quê? Que tipo de igreja? A igreja apóstata ou falsa igreja. O sol é o símbolo da justiça de Deus. Malaquias 4:2 diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É Jesus. Então, esta mulher é vestida de qual justiça? De Cristo. Então, esta mulher, esta igreja, ela deve revelar no seu comportamento a justiça de quem? A justiça de Jesus. O Antigo Testamento portanto, apresenta Jesus com alguns símbolos e figuras, mas o Novo Testamento apresenta Jesus como Jesus real. Não, ele não diz que eu sou a luz do mundo. Agora, a mulher de Apocalipse capítulo 12 tem a lua debaixo das suas pernas. Se sabem, a lua não tem luz própria como o sol, ela reflete tanto a luz do sol, então ela simboliza as cerimônias. Se eu vos perguntar o que ia ilustrar melhor a justiça de Cristo, o Antigo ou o Novo Testamento, o que vocês me diriam? Qual? Seria o Antigo
ou o Novo Testamento? Devia ser o Novo Testamento. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de ver Jesus encarnado em pessoa. É o Filho, é a lei de Deus ilustrada em pessoa. Não há razão para questionar o que a lei de Deus diz ou faz, porque foi perfeitamente ilustrada por Jesus, tal como o sol tem como luz em si, não nas leis, sacrifícios que eram figuras e símbolos da justiça de Jesus. Então, o fato da lua estar debaixo da perna da mulher, isso significa que é alguma coisa que pertencia no passado. Então, Apocalipse capítulo 12, versos 1 e 2, a história do Evangelho desde o Éden até o nosso tempo é encontrado aqui no Apocalipse. Mas o que é interessante é no verso 17 do capítulo 12 de Apocalipse. Verso 17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Que tipo de mulher que a mulher está, ou seja, que Satanás está lutando contra? É a mulher descobrida, que descobrimos onde? No princípio do Apocalipse, capítulo 12. E não é uma mulher somente da igreja cristã, mas é o símbolo da igreja desde o Jardim do Éden até o nosso tempo. E isso é importante que nós entendamos, porque se olharem para o verso 2 do capítulo 12, diz que, estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar luz. Essa mulher de Apocalipse, capítulo 12, versos 2, já nasceu? Não, ainda não. Então, quem é a criança que está para nascer desta mulher? Quem é essa criança? É Jesus. É tudo o que precisa ver é ver o verso 5, que diz que deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com a vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado, Deus, e para o seu trono. Então, pela mulher estar grávida no verso 2, ela é um símbolo do Antigo Testamento, da igreja do Antigo Testamento, que ainda não nasceu, que Cristo ainda não havia nascido. Mas depois do verso 5, quando a mulher já nasceu, agora falar da igreja cristã. Apocalipse 17, o dragão ira-se contra a mulher, e a mulher ilustrada no verso 12 do Jardim do Éden até o nosso tempo. Mas veja o que ela faz. Ela foi fazer guerra com o remanescente. Quem é o remanescente? É o restante, o que sobra. A última seção. Nós falamos desses 7 períodos históricos da igreja cristã, e a última é Laodiceia. E é importante que entendamos que depois de Laodiceia não há outra igreja. Compreenderam isso bem claro? Não vem outra igreja depois de Laodiceia. Não vem outra igreja, nem denominação, nem organização. Por que isso é importante? Porque os davidianos dizem que são a 8ª igreja. Porque a igreja do sétimo dia, a igreja de Laodiceia, não cumpriu nos anos 930, rejeitou. Esse senhor aqui diz que a igreja de Deus de Laodiceia
reprovou da graça de Deus em 1930, então de lá para cá existe uma oitava igreja. E quando diz na Bíblia, sai dela, povo meu, ele afirma que os adventistas do sétimo dia são chamados para sair da igreja do sétimo dia para se juntar à organização dos davidianos, porque são eles que aparentemente vão terminar a obra. Sim, eles vão tanto proclamar o alto clamor. Então, por isso é que eu trago essa compreensão básica do Evangelho e como está ilustrada na Bíblia, para que daqui para frente possamos então entender onde é que os davidianos vêm e qual é o seu propósito, o que é que estão ensinando ao povo de Deus. Deixa-vos dizer que existe uma organização que se conhece todos os detalhes das falas da igreja do sétimo dia. Um pastor que fez alguma coisa, um pastor da conferência que fez uma outra coisa, ou não sei como, mas esses davidianos conhecem tudo o que acontece, tudo negativo que acontece dentro da nossa igreja. Eu não sei, mas de alguma forma alguém lhes dando informação tanto para essa organização davidiana e eles conhecem quase tudo. Agora, as 12 estrelas na coroa da mulher, e o número 12 pode se referir às 12 tribos ou aos 12 apóstolos. Mas o interessante é a coroa. O que é que a coroa simboliza? O que é que vocês acham? Royal. Autoridade, mas alguém que foi vitorioso numa competição. Eles fazem o quê? Coroam? Claro. Esta igreja de Apocalipse 12 tem uma coroa na sua cabeça, indicando que esta igreja não será derrotada. Indicando que esta igreja vai tanto alcançar vitória. Por mais que Satanás está irado contra a igreja, contra o remanescente, este último segmento da igreja cristã, por mais que ele quer destruir esta igreja, porque ele sabe que se a igreja terminar a sua missão, o que vai acontecer com Satanás? Com o diabo. Deixa-vos dizer, se eu estivesse lá na minha casa, eu podia dizer que as suas asas estão cheirando fumo, porque por isso é que ele está tão nervoso com a igreja, com o remanescente, porque ele não quer que a igreja termine a obra. Por isso ele vai trabalhar de várias formas, de fora, de dentro, para causar problemas, causar divisão, para que a igreja não avance, não se prepare, não esteja preparada para a chuva serôdia, porque não importa o que vocês pensam, podemos treinar muita gente torta à direita, mas sabem o que é? Em mais de 170 anos, nós não terminamos a grande comissão que o Senhor nos deu. Nós não terminamos. E dia após dia, a população do mundo está crescendo muito mais do que a igreja está crescendo. Por isso, quando comparamos o rácio da igreja com a população mundial, em vez de ir para frente, nós estamos indo para onde? Estamos indo para trás. Então, não há questão sobre isso. Nós precisamos de um poder especial, um poder sobrenatural
algo que nunca antes vimos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo na chuva serôdia. Não apenas a assistência do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo investida em nós para que a gente possa completar a obra. Senão, nós temos que continuar gastando tempo nesta terra desnecessariamente. Então, a razão porque é muito importante para mim partilhar essa informação com a igreja é para que a igreja compreenda os vários métodos que Satanás está a usar para trazer obstáculos no avanço da igreja. Não é só os davidianos, a vara do pastor. Nós temos igrejas da Reforma e temos indivíduos não apenas na América. Eu tive a oportunidade de viajar ao sul, ao centro da América, México e Alemanha, Europa, pregando esse tipo de apresentação, porque temos ou seja, a vara do pastor em todo lado. E eu vejo que não é só os davidianos, mas há outros grupos que estão vindo, Satanás está usando-os para trazer divisão e trazer obstáculo no avanço da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É tempo para nós acordar. Isso deve ser um chamado para acordar. Esses indivíduos, essas organizações davidianos, indivíduos que saíram da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estão vindo para cá dentro, estão tirando nossos irmãos para fora. Nós vamos continuar a dormir perante essa situação. Nós vamos continuar a deixar os dias simplesmente passar e não nos concentrar na preparação, estudo e ser educados na verdade, para que quando a decepção aparece, nós seremos capazes de detectar a apostasia. Nós vamos mostrar aqui várias formas de detectar apostasias. Vamos vos mostrar como é que os davidianos veem na igreja e vocês vão aprender como reconhecê-los. Há maneiras de reconhecê-los. Os princípios que eu vou vos dar para reconhecê-los não se aplicam apenas para reconhecer os davidianos, mas outras organizações que tenham o mesmo propósito. Podemos ter um momento de oração. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de sermos usados pelo Espírito Santo para que a ideia e a informação possa ser tomada no coração e para nós como igreja possamos nos preparar para o momento que vivemos, onde há guerra, e ajuda-nos a sermos vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Eu vos convido para que, por favor, estejam aqui amanhã para a gente continuar com a segunda apresentação, o ataque contra a igreja. Que Deus vos abençoe.